gente, nós somos família. A frase de hoje está no livro do Márcio, que ele organizou, do Padre Rufus Pereira, Eu Lhes Trago Melhora e Cura, Márcio Mendes, na página 11. E nos fala assim: tudo o que acontece conosco pode se tornar um instrumento para Deus nos levar aonde precisamos chegar, desde que saibamos usar esses acontecimentos. Atenção, minha gente, vamos ficar atento ao Senhor. Tudo o que nos acontece pode se tornar um instrumento para Deus nos levar aonde precisamos chegar, desde que saibamos usar esses acontecimentos. É uma coisa muito importante. Muito. Não é? Tudo. O que está acontecendo com você hoje? Isso que está acontecendo com você hoje pode se tornar nas mãos de Deus um instrumento para levar você onde você precisa chegar. Não reclame, não se revolte, não murmure, não blasfeme, porque você pediu a Deus para te conduzir. E Deus precisa dos meios para conduzir você. E isso que está acontecendo com você pode ser a resposta da sua oração e se tornar nas mãos de Deus um instrumento para levar você onde você precisa chegar, desde que você saiba usar esse acontecimento. Saber usar como? Oração, sem rebeldia, sem murmurar, se unindo a Jesus Cristo com paciência, com humildade. Você vai chegar lá. Amém. Vamos abrir o nosso coração na presença de Deus, pedir a graça do Espírito Santo para que acalme o nosso coração, para que agora nos dê ouvidos de discípulos e esse desejo, sobretudo, para ouvir a palavra de Deus, para vivenciarmos este momento que Deus preparou com tanto amor e com tanto carinho para cada um de nós. Vamos colocar nele a nossa esperança e a nossa confiança. Não há, não há mal que me possa vencer. Não há, não há mal que me possa vencer, pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo, pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo. Nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Romanos capítulo 8, versículos do 31 ao 37. E assim vem a palavra de Deus nos falar do amor salvador do Senhor. Meu amigo, Deus tem um amor salvador. O amor de Deus não é um amor de palavras só. O amor de Deus não é Deus lá em cima e nós aqui embaixo, não.
O amor de Deus é um amor lado a lado, que caminha conosco, nos salvando, nos protegendo, nos restaurando, nos iluminando. Você só chegou até aqui por causa de um amor salvador. Eu tenho a firme convicção de que nós vamos tomar um susto quando a gente chegar no céu, de que nós vivemos nessa vida sendo salvos pelo Senhor o tempo inteiro. Nós não temos ideia das situações das quais Deus já nos livrou, nos livra, das quais Ele nos salvou, nos salva. Quanto perdão não merecido nós já recebemos. Quantas vezes nós nos afastamos ao ponto de não ter forças para voltar e Deus nos trouxe de volta. Deus tem um amor salvador por você. Então escute a palavra dele que diz: depois disto, que dizer ainda? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como é que com ele não nos dará tudo? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que justifica? Quem condenará? Cristo Jesus, que morreu, mais ainda, que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Pois está escrito. Não, só até aqui. Não, mais embaixo. Pois está escrito: por tua causa, somos entregues à morte o dia todo. Fomos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Depois de todo o livramento que você já teve na sua vida, depois de tantos socorros que chegaram para você, quando não havia mais o que se fazer a seu respeito. Se eu for falar da minha vida, em quantos momentos a minha vida esteve presa por um fiozinho, gente. Não foi uma ou duas vezes que desistiram de mim, não. Não era para eu estar aqui, não era para eu estar vivo, não era para eu ter integridade física. Eu enfrentei tanta coisa que era para me ter tirado desse mundo. Quando os médicos me entregaram para os meus tios, porque minha mãe estava com infecção hospitalar, sabe qual foi a frase que disseram? Leva para morrer em casa. Eu não conseguia tomar nada, nem o leite materno, nem o da minha mãe, nem o de ninguém. Eu estava com a infecção. A infecção da minha mãe passou para mim. Eu cheguei que não tinha forças. Não chorava. Minha tia disse que tinha que dar gotinhas d'água com algodão ali na minha boca. Eu estava desenganado. Era para ter encerrado ali a minha vida. E as situações que eu vivi no decorrer da minha história, das artes que criança faz, não é? De coisas que não pode comer, que poderiam ter me matado e eu comi. Eu lembro de uma vez de eu ser tirado de um carro em alta velocidade, pendurado na janela do lado de fora. Meu pai não viu, saiu comigo. Já estava na rodovia. Era para ter caído ali e ser atropelado. E eu poderia, ir narrando tantas e tantas situações que a gente vai contando, um e o outro vai se identificando, porque a nossa história não é igual, mas é parecida. Ainda esses dias, eu conversando com a minha mãe, a gente lembrava que eu tive um socorro
da parte da minha mãe, que o médico disse que se você tivesse vindo no outro dia, seu filho ia ficar aleijado. Eu fui acometido por uma enfermidade que afetou a minha perna esquerda. Eu levantava, eu não tinha forças para me manter em pé. Eu não sentia, a perna não funcionava de jeito nenhum. Mas foi aquele socorro imediato de uma moça tão jovem, que minha mãe nessa altura tinha 18, 19, 20 anos, vinda do interior do Goiás, sem muita instrução, sem ter vizinhos para apoiar, sem ter parentes perto para poder aconselhar, sem ter telefone, não tinha telefone. E eu poderia aqui, olha, narrar tantas situações, perigos por parte de bandidos, e olha, muitas. E eu olho para esta palavra e pergunto para mim mesmo, depois disto, o que dizer ainda? Quantos aí estão com seu casamento em pé por pura e simples misericórdia de Deus? Porque pelo que o seu casamento passou, amigo, era para ter acabado sua família. Minha querida, era para, como uma velhinha que se apaga ao vento, era para ter encerrado aí seu matrimônio, né? A sua família como você a conhece. Mas não, Deus deu força, Deus deu sabedoria, Deus deu garra para lutar, tolerância quando não tinha. Quantas situações de saúde, de desengano. Nós tivemos aí na quinta-feira passada um testemunho aqui trazido pela Val, de uma pessoa que sofreu morte súbita, cujos médicos anotaram lá, morte súbita abortada. O homem teve morte súbita, foi comprovado pelos colegas dele, foi anotado a hora da morte. Chegou para a esposa e deu a notícia do óbito, seu marido faleceu. E pela força da oração, essa mulher do lado de fora reza a Deus e pede o cumprimento de uma palavra na vida do seu marido, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Senhor, ele confiava nesta palavra, cumpre a tua palavra na vida dele. E o homem volta à vida lá dentro da sala de atendimento médico, de cirurgia. Eu digo para você, quantos de nós fomos desenganados? E estamos aqui. Você está aqui. Você é um milagre de Deus. E eu te pergunto, depois disto, o que dizer ainda? Gente, nós não podemos reclamar, não. Olha, conversava com um amigo meu ontem, ele me dizia, eu nunca imaginei que eu fosse chegar onde eu cheguei, que eu fosse ter Jefferson, em Portugal. Um abraço para você, meu irmão. Nunca pensei que eu pudesse ter as coisas que eu vinha ter, que eu fizesse o caminho que eu fiz. Eu não posso reclamar, Márcio, ele dizia. E eu me uni a ele dizendo, nós não podemos reclamar, porque nós temos da parte de Deus muito mais do que nós merecemos. Por menos que seja, é mais do que nós merecemos. O que dizer depois disso ainda? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Deus entregou o seu filho por todos nós. Como é que ele não nos daria todas as outras coisas que nós precisamos, se ele deu Jesus? Se o Pai do céu deu Jesus para minha salvação e para a sua salvação, por que você acha que ele não vai dar o resto? Por que você acha que ele não vai ouvir você? Por que você acha que ele não vai te atender? Se ele deu o que era mais precioso para ele, o seu filho amado, vai ficar ridicando, bagatela para a gente? Deus só não dá a você aquilo que vai destruir você e que vai te arrastar para o inferno. Isso Deus não vai te dar. Então, quando você fizer uma oração, pedir uma coisa para Deus e Ele não te der, agradeça. Agradeça como deveria agradecer uma criança que pede veneno para a mãe não dá. Você pode até ser que aquilo que você está pedindo seja bom, mas não é bom para você.
não é? Tem fruta que ela é venenosa. Como é que chama aquela fruta que tem uma forma estrelada? Amarelinha? Oi? Não. Ela é grande assim. Carambola. Carambola. Obrigado, Isso, Celso. Ó. Carambola, isso mesmo. Carambola. Carambola é um fruto. Para mim é delicioso. Tem gente que põe na salada, eu como puro. Mas você sabia que tem pessoas que se comer um pedaço de carambola, tem choque anafilático? Se não socorrer às pressas, cai morta? Aí você vai dizer, a carambola é ruim. Carambola é boa, mas talvez não seja para você. Entende? Tem coisas que a gente olha e diz assim, mas isso é bom, por que eu não posso? Porque você não pode. Como uma taça de vinho, para muitas pessoas é bom e até recomendado pelo médico, sabia? Tem médico que diz, olha, você tome uma taça de vinho. São Paulo recomendou isso para Timóteo, disse, Timóteo, por causa dos seus problemas de estômago, meu filho, toma um pouco de vinho, vai fazer bem para você. Mas para você que tem problema com álcool, que é alcoólatra, você não pode nem uma gotinha. Então, quando a gente pede uma coisa para Deus, que sabe da gente mais do que a gente sabe, e Deus não nos dá, sabe o que nós devemos fazer? Dobrar os nossos joelhos, levantar as nossas mãos para o céu e dizer, obrigado, Senhor, porque eu não sei o que eu peço, mas o Senhor sabe o que dá. Como a gente não sabe o que pede, peça tudo o que você quiser pedir. Recorra a Deus em oração. Mas lembre-se, você tem um Pai poderoso, todo-poderoso, que defende você com unhas e dentes até de você mesmo. Deus te ama tanto que se Ele precisar, Ele vai defender você de você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nunca pense que Deus não te ama, que Deus não te ouve, que Deus não te atende por um capricho ou para castigar você. Ele não precisa disso. Ele em Jesus deu tudo a você. E ele pergunta, quem acusaria nesta palavra? Quem acusará os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Não é? Talvez se alguém perguntar assim, quem vai te acusar, Márcio? Aí eu no SUS poderia responder, mas não respondo isso não, tá? Mas poderia responder, Deus, não, olha aqui ó. Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que justifica? Deus não veio para te acusar. Deus veio para tornar você uma pessoa justa. Veio para consertar na sua vida o que está quebrado. Veio para consertar o seu coração machucado. Porque torto, quebrado, despedaçado, a gente não consegue viver uma vida plena, não consegue ser feliz, e Ele quer que a gente seja feliz. Mas não feliz de qualquer jeito. Não essa felicidade vagabunda, que muita gente chama de felicidade, mas não é. Porque tudo nesta vida, gente, tem a cópia falsificada. Tudo. Se você procurar no dicionário, né, baranga é cópia falsificada. Fajuta, feia. Por isso que às vezes algumas pessoas mal educadamente chamam a outra de baranga. Quer dizer o quê? Cópia mal feita, feia, né? Para tudo nesse mundo tem uma baranga. A felicidade tem a sua baranga. O demônio não consegue copiar a felicidade que Deus dá, porque ela faz bem, ela é verdadeira, então ele cria a baranga dele. E muita gente não tem felicidade, tem a baranga. E Deus não quer que você viva com uma cópia mal feita que te engana, que você é feliz e você não é. Quem vai acusar os escolhidos de Deus? Deus quem justifica. Quem condenará? Cristo Jesus, que morreu, mas ainda que ressuscitou, está à direita de Deus intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? O que é que está tentando você para largar Deus? O que é que está tentando você para se afastar de Deus? O que é que está tentando você para se afastar das pessoas de bem que Deus colocou na sua vida, para você ir com essa trupe que só leva você para a lata do lixo?
O que é que está tentando você para você desesperar das coisas boas, dos seus irmãos na fé, da igreja que é uma mãe para nós? Gente, a igreja não tem culpa dos pecados que a gente põe nela. A igreja, se a gente disser que ela não é perfeita, é por causa dos nossos pecados que nós pomos dentro dela. Mas olha, do mesmo jeito que quem está lá tem defeito, você quando vai também tem. O defeito do outro não é motivo para a gente se afastar da nossa mãe, a igreja. A gente não se afasta da mãe da gente porque o nosso irmão é perverso, cometeu um crime. É sua mãe, não é? Então, o que é que está tentando você? São as tribulações que têm te exaurido, que têm te esgotado, que têm deixado você uma pessoa amargurada. A tentação está tentando você com o quê? É com angústia. Esse sentimento sufocado dentro do peito, esse nó na garganta, essa sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento. Uma sensação de que você vai morrer. E principalmente quando você recorre a Deus, quando você vai rezar, aquele sufoco. É assim que você tem sido tentado? O que está tentando você para se revoltar contra Deus, contra a vida? É alguém que está perseguindo você? É a necessidade que você está passando no momento? Porque tem gente que está passando necessidade. Ou porque não administrou bem o dinheiro, ou porque foi colhido de surpresa por um momento desastroso, ou porque foi demitido num momento de transição, gastou as suas economias, fez algum investimento, de repente, sem esperar, foi demitido, está passando necessidade, ou porque a enfermidade de alguém na sua casa levou todas as economias e agora você está vivendo do que te ajudam. Se a gente somar a revolta a isso, se torna uma tentação. O que é que está pondo você em crise? É o perigo? É a ameaça de morte? Então leia aqui embaixo no versículo 37. Todas essas coisas acontecem com quem vive. É sinal de que você está vivo quando você passa por isso. Mas em tudo isso somos mais que vencedores pela força daquele que nos amou. A nossa vitória não é simplesmente nossa vitória. Tem situações que nós só vamos vencer pela força de Deus. Márcio, eu estou tentando, eu não estou conseguindo vencer. Talvez você esteja tentando com as suas meras forças. Que posso eu com as minhas forças pequenas? Contra Satanás, não posso nada. Mas quem é Satanás para me enfrentar se Deus está comigo? Aí mudou, meu amigo, a figura. O nosso problema é que a gente acha que nós podemos dar um jeito na nossa vida sem Deus. Aí nós vamos fraquinhos enfrentar quem é mais forte. Aí nós tomamos um pedala no pé do ouvido e a gente começa a colocar em Deus a culpa do nosso fracasso, da nossa queda. Não, meu irmão, minha irmã, de jeito nenhum, não viva como um derrotado. Não viva como uma derrotada, pois Jesus salvou você quando redimiu você dos seus pecados. Nós fomos salvos por nosso Senhor. Quando o Senhor nos redimiu dos nossos pecados, nenhum de nós precisa arrastar consigo uma vida fracassada. Nenhum de nós precisa continuar a pecar. Porque o nosso fracasso, ele começa quando nós nos afastamos de Deus. E ele se aprofunda quando nós perseveramos e insistimos em estar longe de Deus. Então, se tudo começa com o nosso afastamento de Deus, sacode essa tentação para longe de você. Fecha a porta para o tentador. Porque a tentação não descansa. O diabo não desiste da gente, assim como Deus não desiste de nós para a nossa salvação. O diabo não desiste de nós para ofender a Deus e nos levar à perdição. Não é que ele queira a gente para ele.
Ele quer a nossa destruição. Então, como diz a palavra de Deus, não se exponha ao diabo. Não se exponha a situações que vai colocar você em perigo. Não se exponha a situações que vai tirar a sua liberdade e vai colocar nas mãos de alguém. A pessoa vai controlar a sua vida por causa do que você fez ou do que você pensa em fazer. Que loucura é essa que a gente tem na nossa cabeça quando a gente faz uma coisa que vai tornar a gente refém de uma outra pessoa? Que você vai ser escravo da outra pessoa para ela não te delatar, para ela não prejudicar você. Não se exponha ao diabo, porque ele vai usar tudo que estiver ao alcance dele para prejudicar você. Não se venda a ninguém. A nossa liberdade não tem preço, gente. A nossa paz não tem preço. Só sabe o valor da paz quem já perdeu a sua. A paz da gente, a gente não vende. Não tem nada, não tem dinheiro, não tem prazer nesse mundo que valha o nosso sossego. Então não faça coisas que te ponham nas mãos de outra pessoa, não é? E entenda isso. Quando São Paulo ele descreve aqui essa torrente de situações, o que São Paulo está dizendo para nós? Que a tentação nunca vai nos dar sossego. A tentação nunca vai te dar sossego, porque tem hora que é a tribulação, tem hora que é a angústia, tem hora que é a perseguição, tem hora que é a necessidade material, tem hora que é a nudez, tem hora que é o perigo, tem hora que é a ameaça contra a vida da gente. A tentação nunca vai te dar sossego, mas ela só vai te dominar se você der as chaves nas mãos dela. Não entrega a chave. Não entrega. Olha, não receie bater a porta na cara de certas propostas. Às vezes, o demônio se aproxima da gente disfarçado de boas propostas. E aí você percebe que é ele por uma coisa. Aquilo não cria em você curiosidade, gera em você um estranhismo. Quando a proposta vem do diabo, é uma novidade. Se ela não fosse dele, ela ia criar em você uma curiosidade, uma vontade de fazer, de experimentar. Só que quando a proposta vem dele, parece curiosidade, mas a gente acha estranho. Não é à toa que você está achando estranho isso. Não é à toa que você acha estranhas certas coisas, certas conversas, certos convites, certas propostas, porque isso tem fonte certa. É o mal querendo dominar você. Então, vou fazer o que, Márcio? Bata a porta na cara dele, corte, rompa e não dê conversa, porque o diabo se afasta quando ele não encontra portas abertas. Márcio, onde é que está isso? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele se afasta quando ele não encontra portas abertas. Quando você resiste a ele. Nossa vida, meus queridos, ela é como uma pista de obstáculos, sabe? Toda academia militar tem uma pista de obstáculos, com aquela corda para você, tipo Tarzan, para você passar por cima ali da poça. Tem aquela cerca baixa de arame farpado que você tem que ir engatinhando por debaixo. Tem o fosso no qual você entra e depois você tem que sair sem ajuda de ninguém, só saltando e escalando ele de volta. Tem paredes para você. Tem uma série de obstáculos numa pista de obstáculos. A nossa vida é assim. A nossa vida é cheia de dificuldades, de armadilhas e tentações. A minha vida é assim. E a sua vida também. Talvez ninguém tenha te dito isso, então me permita te dar essa boa notícia. A sua vida está cheia de dificuldades, de armadilhas e de tentações. Mas o crescimento e o amadurecimento só se forja nas tentações. Em outras palavras, você só cresce e amadurece quando você é posto à prova. Quando você é testado. E para isso a tentação acaba sem querer nos ajudando. Porque assim como há uma angústia
da gente, quando a gente percebe que a gente pode cometer um erro e fazer um mal, o diabo também tem uma angústia, quando ele percebe que ele pode cometer um erro e nos fazer um bem. E o grande tormento do diabo é que todo mal que ele investe para fazer contra nós, Deus de alguma forma aproveita para o nosso benefício. Então, sem querer, ele acaba colaborando para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento e para o nosso bem. Isso é um desespero para Satanás. Então, não se revolte, não crie ódio contra as provações e as tentações, porque a tentação, ela é para a nossa vontade o que o fogo é para o ferro. O que o fogo faz com o ferro? Queima a ferrugem, tira a ferrugem. Se tiver alguma coisa de ferro enferrujada, é facinho de se resolver. Mete no fogo que tira a ferrugem. O fogo seca o ferro. O fogo dá têmpera ao ferro. E a tentação faz a mesma coisa conosco. Sem passar pelas tentações, a nossa força de vontade seria fraquinha. A sua força de vontade seria capaz de nada. Quem tem vontade firme, você pode ter certeza que essa pessoa foi muito tentada na vida, essa pessoa foi muito provada na sua vida. Uma pessoa, por exemplo, ela só conhece a si mesma depois de ser tentada. E ela não será premiada se não vencer a tentação. Então ela só se conhece se ela for tentada. E ela não vai ser premiada se ela não vencer a tentação. E ela não vence se não lutar. Você só vence se você lutar, sentado, de braços cruzados, achando que Deus vai fazer o trabalho no lugar da gente. Nós não vamos vencer nunca. Nós temos que aproveitar esse tempo de quaresma para levantar, arregaçar as mangas e lutar. Vai à luta, meu filho. Eu fico impressionado com algumas pessoas que querem emprego, sabe, gente? Mas elas não saem de casa, elas não levam o currículo dela para lugar nenhum. Elas ficam esperando, eu acho, Deus enviar um anjo levando para ela uma proposta e entregar na casa dela. Depois vir uma carruagem celestial com bancos almofadados, com as penas dos mesmos anjos, para colocar a figura lá e levar ela no lugar onde ela vai ter que trabalhar. Você vai morrer de fome se você não levantar e não for buscar um serviço. A vida demanda luta. Se um pai não luta para educar o seu filho, ele vai pagar o preço mais tarde. Lá na frente, ele vai colher os preços de todas as negligências que ele fez. Às vezes que ele não estava presente para educar, às vezes que ele se calou porque ele não queria contrariar o filho, às vezes que ele deixou a criança correr igual um animal solto no pasto, sabe? Sem direção nenhuma, porque dá trabalho você ir lá e ficar cuidando. Um dia, meu amigo, a conta chega. A gente tem que escolher, ou chora agora ou chora depois. Eu preferi chorar mais cedo, não é? Sofrendo ali para educar, às vezes a gente até chateado por fazer uma correção mais firme, para depois mais tarde eu não chorar. Quem ri muito no início, depois sofre no final. Isso eu dizia para os meus filhos. Falei, enquanto vocês estão aí se matando de estudar, os amigos na mesma idade estão lá fora brincando, estão ficando, estão indo para as festas, estão curtindo. Hoje eles riem e vocês padecem, mas amanhã é o contrário. Amanhã, quando vocês estiverem empregados, quando vocês estiverem dando sequência à vida de vocês, talvez muitos estejam se matando, chorando, em 2, 3 trabalhos, para poder ganhar metade do que vocês vão ganhar, porque agora, no começo, vocês resolveram lutar. Você não conquista nada nesta vida sem luta. É preciso lutar para vencer. E você não vence a tentação se você não lutar contra ela. E não luta, não tem como você lutar se você não tiver um inimigo para combater. Então o único modo é fazer como Jesus, que foi para um lugar deserto onde não tinha ninguém para atrapalhar ele. E ele enfrentou lá no deserto aquilo que não o deixava em paz, aquilo que o tentava. Porque tem muita gente que pensa que lá no deserto, quando Jesus estava com fome, é que ele foi tentado. Não, lá no deserto, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para enfrentar uma tentação que o apurrinhava já fazia tempo.
Talvez há muito tempo você vem sendo apurrinhado por uma tentação. Quando é que você vai ter coragem para poder enfrentar? E com a graça de Deus vencer o que tenta você? Uma vida de facilidades? A raiva? A vingança? O que é que está tentando você? É o desejo de fazer as pessoas engolirem aquilo que elas falaram de você? O que é que está te atormentando, te tentando, te desanimando? É o medo, é um vício, é o jogo, são as más companhias, é a bebida. O que está tentando você? É a droga que você está fazendo de tudo para deixar, mas está aí batendo na porta o tempo inteiro. Ou como Santo Agostinho, é o sexo, que Santo Agostinho demorou para poder dar o salto da fé, porque ele achava que ele não ia dar conta de ter uma vida casta, equilibrada no ponto de vista sexual. O que é que está tentando você? Não importa o que seja, tem que encarar a verdade de frente. O que significa encarar a verdade de frente? Assumir a sua fraqueza para vencê-la. Se eu não reconhecer que eu sou fraco nessa matéria, eu nunca vou enfrentar como eu devo e eu nunca vou conseguir vencer. Quem se recusa a enfrentar aquilo que o seduz ou aquilo que o atormenta, porque tem as duas coisas, tem aquilo que me puxa, que me atrai, que me envolve, que me seduz, e tem aquilo que me atormenta. Um me seduz para eu cair no erro, o outro me atormenta para me levar ao desespero. Quem se recusa a enfrentar essas coisas, rejeita também a oportunidade de se libertar e crescer. Como é que você vai se livrar se você não tentar? Márcio, eu tenho medo de tentar e fracassar, por isso eu nem tento. Quem tem medo de tentar e fracassar já fracassou. Porque na Canção Nova a gente costuma usar essa expressão: o não a gente já tem. Vamos atrás do sim. Meu filho, o não você já tem. Tenta para ter uma resposta diferente. Vamos fazer uma coisa diferente daquilo que a gente já vem fazendo. Porque se o que a gente fez não deu certo, então é porque alguma coisa não está certa. Vamos fazer diferente, mas no rumo certo. Ponha-se nas mãos de Deus. Mas como é que eu faço para me colocar no rumo certo? Ponha-se nas mãos de Deus, sem restrições, sem reservas, sem desconfianças, sem guardar um quartinho escuro dentro da sua alma para você. Põe tudo nas mãos dele. Deus vai dar um jeito em você, para o bem. Ele dá conta de você. Eu não dou conta de mim, mas Deus dá conta de mim. Ele vai te corrigir, Ele vai te lustrar, Ele vai te limpar. Você vai ficar novinho em folha, brilhando. Você vai ficar até mais bonito, se você tiver a coragem de se colocar nas mãos de Deus e confiar nele. Só que para isso, para fazer essa obra na sua vida, Deus se serve de vários instrumentos para nos polir, para nos amolar. Destaque especial aqui para as nossas sogras, né? Brincadeira com a sogra. Só depois das sogras é que vem essas coisas aqui, ó: a espada, a nudez, a fome, a angústia, não é? Só depois vem os escândalos, as tentações do mundo. Tirando a brincadeira com a sogra, Deus se usa dessas coisas para lapidar a gente. Não fuja das mãos de Deus, senão o outro vai pôr as mãos em você. Não tem neutralidade, gente. Eu sou neutro. Se você foge das mãos de Deus, você cai nas garras do demônio. Eu ouvi muito garoto que dizia assim: meu pai não manda em mim. Quem é o meu pai para falar assim comigo? Se meu pai disser isso para mim, eu meto o pé, eu arrebento a casa, eu vou me embora, eu parto para cima. Eu vi pessoas que disseram isso: eu não vou obedecer o meu pai, eu não vou aceitar o que ele diz, se dobrar diante de um traficante para fazer o que é errado a contra-vontade, a contra-gosto. Dizia que não respeitava ninguém, mas respeita, às vezes, uma pessoa que está no crime, por causa das consequências que isso vai ter na vida dela. Está aqui um retrato fácil de quando a gente escapa das mãos de Deus. Onde que a gente vai parar?
fugindo das mãos de Deus, nosso destino é certo, a gente cai nas garras do demônio. Não tenha medo de se abandonar nas mãos de Deus, não tenha medo, vai dar certo. Você vai sair vitorioso, porque Deus não permite as tentações para te arruinar, mas para fazer de você uma pessoa forte. Quem ficar firme nesse propósito vai descobrir uma coisa maravilhosa na sua vida e em todas as situações da sua vida. Quem ficar firme nesse propósito verá que não há nada que não possa vencer ou que não possa conseguir. Quando você persevera em estar nas mãos de Deus. Quer ser feliz? De verdade, você quer a felicidade? Então se esforce para se livrar desses desejos ocos, desses desejos vazios, que a gente falava aqui no Sorrindo para a Vida, vaidade das vaidades. Se esforce para se livrar desses maus desejos, dessas más inclinações, e você vai ser mais feliz e mais realizado do que você imagina. Todo mundo é testado. Você sabia? Eu sou testado. Você é testado? Você? Você? Pergunto para você, você é testado? Todo mundo é testado. O teste do rico é abrir a mão para ajudar o necessitado. O teste do necessitado, do pobre, que está passando por dificuldade, é enfrentar com paciência as dificuldades, sem se revoltar. Cada um passa pela sua prova. E eu digo para você, é prova, e prova não é fácil. Toda prova tem um grau de dificuldade, algumas são dificílimas. Pega uma prova do ITA para você fazer, pra você ver. Dificílima. Márcio, eu conheço pessoas que tentaram a prova do ITA e não passaram. É o que eu mais conheço. Inclusive os que entraram não passaram. Não passaram da primeira vez que tentaram, mas eles insistiram, mesmo as pessoas falando, é muito difícil, não vai dar conta, só entra lá pessoas fora da casinha, gente genial, Meu filho, você não sabe o que pode o esforço. Tem gente que não é genial e é esforçada, vai mais longe do que um genial preguiçoso. Então, não importa quantas vezes você já tentou melhorar, jamais desista, porque todo esforço que você faz enfraquece o mal que te dominava e fica mais fácil você vencer. Com Deus você vai vencer. Por isso eu termino repetindo esta palavra. Em tudo isso que você está enfrentando, você é mais do que vencedor, se for pela força daquele que te amou. Em todas essas coisas que nós enfrentamos, nós somos mais que vencedores, mas não é por mérito próprio, é graças à força do Espírito Santo que foi derramada em nós por Jesus que nos amou. Amém. Lutar sempre, desistir jamais. Meu irmão, minha irmã, insista, persista, não desiste de lutar. Essa frase final que o Márcio trouxe para nós: com Deus você vai vencer. Você possa repetir isso na sua vida hoje, diante dessas grandes lutas que você tem enfrentado. Não desista, insista, persista, persevere, porque com Deus você vai vencer. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que eu não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Diga isso, vai. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou.
A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Obrigada, Senhor, por essa música, por essa pregação da Tua palavra. E eu confirmo tudo isso, porque é verdade, você também pode confirmar isso, que nós não podemos ficar parados. Nós não podemos ficar parados. Eu não sei o que te paralisa, o Márcio foi fazendo perguntas para nós. O que tem tirado a tua paz? O que tem tentado você? Tentado afastar você de Deus? O que está acontecendo que está te desanimando? São as tribulações, é a angústia? Aí a palavra vai perguntando. É o perigo? O que tem te paralisado? Eu pergunto agora nessa oração para você. O que tem te paralisado? Levanta. Reage. Eu não sei o que significa isso para você, levantar e reagir. Seja abrir uma janela, seja tomar um banho, seja trocar roupa, seja varrer uma casa, seja o que é para você reagir. Paula, reagir para mim hoje é deixar a bebida. Reagir hoje para mim é deixar de tomar remédios descontroladamente. Voltar a falar com essa pessoa que eu não falo mais. Então eu confirmo o Márcio aqui falando isso. Você não fala com uma pessoa e agora você vai precisar falar com ela. O que tem paralisado você? O Senhor hoje convida a mim e a você, não é uma acusação, mas isso é para mim, para todos nós que estamos aqui. Reage, Paula. Reage, Márcio. Reage, Sábio. Reage, Val. Reage, Cassiano. Reage. Qual o seu nome? Obrigada, Senhor, porque o Senhor vai além das nossas palavras. O Senhor tem o poder de ressuscitar. Esse testemunho que nós ouvimos nos últimos dias, que nos marcou, que o Senhor ressuscitou uma pessoa. Ela veio aqui pessoalmente falar com a Val. Ela trouxe a camisa que ela foi ressuscitada, trouxe os papéis, confirmando que ela tinha tido morte súbita. O que falta para nós acreditar? O óbito foi atestado. O óbito foi atestado. E Deus abortou. O nosso Deus é o Deus do impossível. O que falta para nós acreditarmos? Obrigada, Senhor, porque nessa manhã o Senhor nos surpreendeu com o seu amor. O Senhor não vem nos acusar. O Senhor vem para nos salvar, Val. Amém. O amor salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. E que coisa maravilhosa é a gente se sentir amado por Deus. Nossa, é bom demais, né? Equilibra tudo na nossa vida. Quem está mais para baixo vai para o lugar certo. Quem está mais para cima também dá uma descida e vai para o lugar certo. O amor de Deus equilibra tudo na nossa vida. Desejo a você que se sinta e que se saiba amado